Nem todo processo pode correr em segredo, mas também nem toda exposição é justiça. A Constituição Federal, ela garante a publicidade dos atos processuais, mas também garante que seja resguardada a honra, a vida privada, a imagem, os dados pessoais. Então surge a pergunta: quando é cabível a transparência? Como se aplica o que é o princípio da publicidade? O princípio da publicidade, que está previsto lá na Constituição Federal, basicamente ele traz que os atos processuais devem ser públicos. Quer dizer que a sociedade ela pode acompanhar, entre aspas, controlar o que está sendo feito dentro do Poder Judiciário. E daí você se pergunta, e qual a função disso? Basicamente é evitar arbitrariedades. Imagina se cada juiz pudesse deixar a sua decisão sobre sigilo e apenas ele e as partes tivessem acesso e ninguém mais. Não poderia ser um objeto de questionamento, não poderia as pessoas, a pessoa comum acompanhar aquele julgamento, saber como a parte do Poder Judiciário está atuando, está decidindo. Existe um ponto muito importante dentro do princípio da publicidade e que gera muita dúvida, até mesmo em advogados, operadores do direito, que não se aprofundam propriamente nos princípios, que é a publicidade, ela não é absoluta. Publicidade não significa uma exposição irrestrita. A própria Constituição Federal, ela determina restrições quando existir dentro do processo menor assuntos que sejam delicados, que causem exposição, quando a intimidade de alguém estiver em risco, quando houver propriamente uma questão de muita relevância social. Ou seja, o processo ele tem que ser público, isso é fato, só que ele não pode se transformar em uma exposição. Imagina se todos os casos de estupro de vulnerável, todos os casos que envolvessem menores, fossem amplamente divulgados, aí pudessem ser acessados por qualquer pessoa. Isso constrangeria demais a vítima, poderia trazer traumas ainda talvez piores do que aqueles que ela já tem dentro dela. É por isso que o princípio da publicidade, ele não é assim, um abre alas, vamos publicar tudo, deixar tudo público, e sim, ele garante que todas as decisões, todos os atos processuais, que não sejam aqueles que estejam que vão causar exposição da intimidade ou que seja de algum fator social muito relevante, eles têm que ser disponibilizados, tem que existir a possibilidade das pessoas poderem acompanhar, consultar. O princípio da publicidade, ele é atacado por diversas pessoas, principalmente quando o assunto é a imprensa. A liberdade de imprensa, ela possui um respaldo muito forte dentro da Constituição, lá no artigo 220, que garante a liberdade de expressão e a proibição de censura. Só que esse direito de imprensa e da publicidade, eles caminhando juntos, será que não seria uma exposição muito grande para as partes de um processo? Imagina se as decisões fossem vinculadas na mídia, à torto e à direito. É por isso que existe muito um debate dentro da publicidade do processo, dos atos processuais e a divulgação disso na imprensa. Quem nunca, na hora do almoço, viu naquele jornal, famoso jornal Pinga Sangue, falando sobre notícias, sobre decisão, sobre como o juiz julgou determinada situação, a multa que um juiz aplicou? E aqui a gente entra num conflito entre a liberdade de imprensa e os direitos individuais. Imagem, honra, aqueles que eu falei lá no começo do vídeo. Então, assim, o verdadeiro debate em relação a isso precisa ser como equilibrar os direitos individuais, a publicidade dos atos processuais e a liberdade da imprensa, entre o que deve ou não ser divulgado. Em um Estado democrático de direito, a justiça ela não pode trabalhar às escondidas, ela não pode funcionar por debaixo dos panos, as decisões não podem ser sem razão colocadas em segredo de justiça, os processos não podem, sem razão, ser colocados em segredo de justiça só para proteger um julgador de uma opinião popular ou proteger determinada frente política por conta da decisão. Só que também um processo ele não pode ser transformado em um espetáculo, em uma exposição desnecessária. Por isso que tem que ter um controle. O princípio da publicidade é importante, mas assim como tudo dentro do direito vai depender do momento, do ato, das partes envolvidas, do que trata o processo, se vai ter ou não a aplicação desse princípio. Espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, comenta e se inscreva no canal.